Olá, eu sou Rodrigo Monteiro e estou aqui para mais um vídeo do Evangelho ao ponto, simples e objetivo. O estudo que vamos ter hoje é o estudo da criação. Quem criou o mundo? Como foi criado o mundo? Quanto tempo durou? Quem morou aqui primeiro? Então esse vai ser o estudo de hoje, eu vou tentar responder essas perguntas. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma breve oração contigo. Senhor Deus, peço que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua Palavra e que a Tua Palavra seja compreendida por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Quem criou o mundo? Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o mundo. Deus fez todas as coisas. Aqui a gente está partindo do princípio que Deus é criador. A Bíblia não dá margem para uma criação de bilhões e bilhões de anos e de que do nada surgiu todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Eu quero fazer um parênteses também. Se você quiser acompanhar na leitura na Bíblia, dá uma pausa no vídeo, pega lá sua Bíblia e acompanha comigo a leitura, tá bom? Voltando então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que existe foi criado por Deus. Quem mais participou da criação? Gênesis 1, versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito estava também presente no momento da criação. E João, o Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo a gente sabe que é Jesus. Versículo 14 do Evangelho de João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo é Jesus. Então, Deus o Pai participou da criação, Deus Espírito participou da criação e Jesus Cristo, Filho de Deus, também participou da criação. Como foi formada o nosso mundo? Como que o nosso mundo veio existir? Hebreus 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. E Salmos 33, versículo 6 e versículo 9 diz, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo veio a existir, ou tudo se fez. E ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus criou todas as coisas através de sua palavra, através de sua vontade. Deus falou, Deus quis, e as coisas passaram a existir. Então foi feito pelo poder de Deus. Tudo que se conhece hoje foi criado pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. Não aconteceu do nada, ou bilhões e bilhões de anos. O nada não cria nada. E bilhões de anos não é o que apresenta na Bíblia. A Bíblia não dá margem para isso. Vamos lá. O que foi criado? Como que foi criado? Vamos lá. Fazer alguma leitura, vocês podem acompanhar comigo, tá? Pausa o vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia, acompanha a leitura comigo. No primeiro dia, está no versículo 3 ao versículo 5 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus fez a luz, e separou a luz e as trevas. E houve tarde e manhã, primeiro dia. O dia, por Deus, é contado tarde e manhã. Ou seja, a tarde aqui se compara à parte escura e manhã à parte clara. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Então, o dia começa com a parte escura. Acontece toda a parte escura, depois acontece toda a parte clara, aí aconteceu o dia. Aí o próximo dia começa com a parte escura e a parte clara. Ou seja, o dia começa com a parte escura do dia. No caso, com o pôr do sol. Vamos lá, no segundo dia, o que Deus fez? Está do versículo 6 ao versículo 8. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia.
Ou seja, Deus criou um espaço entre as águas debaixo do firmamento que ficavam na terra e as águas sobre o firmamento, ou seja, sobre a nossa atmosfera. Então tinha água debaixo e água sobre a atmosfera, os nossos céus. Vamos lá, no terceiro dia, o que Deus fez? É do versículo 9 ao versículo 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie e cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Ou seja, no terceiro dia, Deus separou a água, colocou a água num lugar só, terra no outro lugar, e mandou a terra produzir. Ou seja, deu as ervas que davam semente e as árvores que davam semente. Então, Deus aqui, já vocês vão ver que Deus preparou o que era alimento do ser humano. Deus fez as ervas que davam semente, eu vejo como cereais, trigo, milho, essas coisas. E depois as árvores frutíferas. Isso foi no terceiro dia. No quarto dia, tá, do versículo 14 ao versículo 19. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Ou seja, então no quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas, para fazerem a separação de estações, dias e anos. Ou seja, Deus organizou no quarto dia, através da criação do sol, da lua e das estrelas, a nossa contagem de tempo e as estações do ano. Isso Deus fez no quarto dia. No quinto dia, é do versículo 20 ao 23. Diz também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus fez os animais aquáticos, os grandes animais aquáticos e as aves. E mandou eles se multiplicarem, deu ordem para eles se multiplicarem. E isso Deus viu que era bom. Lá no sexto dia, então, o que Deus fez? É do versículo 24 ao versículo 31. Vamos lá. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus todos os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e toda árvore, as árvores que há fruto que deem semente. Isso vos será para mantimento.
e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E para completar a ideia, o capítulo 2, versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O versículo 22, 23. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres, né? E Deus organizou o que cada um ia comer, e Deus também criou o ser humano do pó da terra. Aqui é bom a gente entender que Deus, os relatos da Bíblia, ele é um relato objetivo, simples e objetivo, que não, às vezes não traz todos os detalhes. Diz que Deus criou o homem do pó da terra. Muitas vezes as pessoas entendem que Deus fez um boneco de barro. Não. Deus fez um corpo sem vida e depois soprou nas narinas o fôlego de vida. Aí o homem passou a ser alma vivente. Então Deus criou um corpo sem vida e deu a vida. Foi a única vez que Deus usou as mãos para criar, né? Deus formou ali, né? A conotação da Bíblia diz que Deus formou, com as suas mãos, o homem e soprou nas narinas o fôlego de vida. Diferente de toda outra criação que ele falava e existia, o homem ele fez com mais carinho. E isso ele fez no sexto dia. E no sétimo dia, capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A obra acabou no dia sétimo. Deus conta o descanso como parte da criação. E no dia sétimo, né, Deus instituiu um dia de descanso, o Santo Sábado de Descanso. Isso no capítulo 2, versículo 1 a 3. Então, nesse período de 7 dias, Deus formou o nosso planeta. E o ser humano morava aonde quando Deus formou? Será que em qualquer lugar ele morava? Não, ainda Deus fez algo especial para o ser humano. No capítulo 2, versículo 8 e o versículo 15 de Gênesis, diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deus ainda, então, nessa criação, deu um lugar especial para o homem morar. Deus deu um jardim para que o homem cuidasse dele, cuidasse da sua criação. Deus fez o homem para cuidar de toda a sua criação, para governar a sua criação. E Deus usou um espaço de 7 dias para fazer tudo isso, não milhões e milhões de anos. Deus nos formou por amor, Deus ama a sua criação e fez com carinho o homem e a mulher. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não sei se está vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, mas pode colocar nos comentários. A gente vai respondendo dentro do possível, tá bom? E eu espero que você tome uma decisão. Decisão de crer que fomos criados por Deus. Tá ok? Creia. Você é a obra-prima da criação de Deus. Deus te tem um amor infinito e Ele te fez. Nós somos criação de Deus. Creia isso, tá bom? Que Deus te abençoe e espero vocês no próximo sábado, no próximo vídeo.